pronto, começo a olhar e em segundos chegou mesmo aqui em frente, portanto no outro lado da unidade, não é? Chegou mesmo aí em frente, estacionou e tinha embaixo umas luzes assim vermelhas, amarelas, verdes, assim muitas luzes embaixo. É assim e depois faz assim. É a forma de um charuto embaixo, uma coisa gorda ao meio e depois a bica. E depois faz assim aquele género da cabaça para cima. Aquilo era assim, né? Tinha muitas luzes? Sim. O que é que pensa que viu? Não sei, ainda nunca tinha visto uma coisa daquelas. Tem muita luz, tem assim, ao meio do tempo, tem uma luz em diversas cores, assim, tem umas linhas assim, vá uma hipótese, umas linhas assim, e aqui tem umas luzes azuis e verdes, né? E depois há, dentro destas luzes, há umas coisas assim, que mexem, a gente não sabe o que é. A última aparição foi em 27 de outubro. Pouco passava das 9 da noite, quando os militares da base aérea de Beja viram um objeto estranho no ar. Estacionou, fiquei a olhar e de repente as luzes de baixo, aquelas luzes de cor, apagam-se. Conforme apaga-se, aquilo fica em forma de lua. Mas a lua assim um bocado por deitado. Não bem deitado, mas assim embaixo assim, e uma lua enorme, cor de fogo. E quando se transformou em lua, aquilo vinha assim na minha direção, mas muito devagarinho. E ficou assim. Depois o resto... Mas era a lua? A lua não era. Nessa noite não havia lua, não havia estrelas, não havia nada. Quando o céu estava mesmo lisinho, não havia nada. Quando cheguei cá não havia lua nem nada. Nós chegámos para fazer a reanimação e então ela disse que qualquer coisa se movia, as luzes se moviam. Eu perguntei, mas aquilo é a lua? Ela disse, não, não é. E depois eu estive a observar e parecia tinha uma luz muito forte, cor de fogo. Mas também lhe pareceu que fosse a lua, porque é que disse que era a lua? Devido à forma. Pensei que fosse lua porque estava com uma forma de quarto crescente. E então depois afastei-me deste local e tive sempre a olhar para lá. E passado de poucos, nem um minuto, desapareceu completamente. Ouvi um barulho parecia-me um avião, bastante poderoso, mais poderoso que o normal. É um barulho assim muito pesado, não é? Um barulho, assim, um barulho, um avião mesmo, um avião enorme. Vocês ouvem aviões todos os dias, trabalham aqui no meio deles, acham que não era todo o barulho de um avião? Não era, não. Era impossível. Muito mais poderoso. Parecia mesmo que os aviões têm um ou dois motores, não é? Aquele não tinha um motor muito mais poderoso, se fossem 5. E devia ir numa altitude que não notava-se mesmo que ia com muita altitude e tinha um barulho muito forte. Nessa noite foram 6 os militares que viram um objeto em forma de lua, mas nada de mal-entendidos. Os soldados garantem que da lua só tinha a forma. O comandante da base ouviu e tirou conclusões. Fizemos um inquérito separado a cada um deles, inclusivamente fizemos com que cada um deles desenhou o objeto que tinha observado, e depois de ter recolhido os depoimentos de todos, fomos tentar analisar o facto. Dessa análise chegou-se à conclusão, fizemos vários telefonemas, tentámos saber junto do aeroporto de Lisboa, dos radares da defesa aérea, se tinha havido alguma coisa, e fizemos a nossa análise e chegámos à conclusão que o objeto que terá sido visto terá sido o ocaso da lua. Tanta certeza não tem o povo de Ferreira do Alentejo. Nas noites quentes de verão, um objeto viajou e dizem até aterrou a poucos metros da vila. E eram 2h10 da manhã, acordei muito assustado porque os cães, eu tinha aí 4 ou 5 cães e os cães acordaram-me. Acordo e vi aquele aparelho estacionado. A que distância é que o senhor teve do aparelho? Quando o vi pela primeira vez, estava aí a 2, 3 metros. Estacionado e estava deitado. E era um objeto grande? É grande, sim, senhora. Ela é maior que a minha carrinha. De repente apareceu ao pé de si. Quando apareceu, eu acordo e viu. Estava a dormir? Quando acordei e viu, exatamente. Sim, senhor, e viu. Acordei e viu. Em que sítio é que estava exatamente? Estava ali deitado ali ao pé daquele
Aqui antes deste troncão velho, entre estes filhos e os outros de lá. E ali é como ele apareceu. Portanto, aquilo estávamos jogando as luzes azuis para cima a ver-me. E quando leva a ponta a espingarda, aquilo começou-me a mandar as luzes, aquilo desviou-se um pouco e começou-me a mandar as luzes, mas com mais intensidade para o braço e para a arma. Foi aí até que apanhei meio da tandeira. Pensou o quê nessa altura? Pensei tudo, minha senhora, raspei-me logo e fui direto ao monte a pedir ajuda ao rapaz. Quando Jorge Lota chegou ao monte, o objeto afastou-se na direção da central elétrica, mas ainda estava visível. Levantei-me e vim que eu sabia, conhecia a voz dele, sabia que era ele, não sabia o que é que se passava. Depois estamos ali os dois por aqui afora, até ali onde ele tinha as cabras. Ele disse-me, tinha visto tipo um aparelho, ele disse que é um OVNI, quer dizer, não viu, foi o que ele tem dito sempre a ele. Eu não vi o feitio daquilo, nem a cor, mas pronto, via-se uma luz grande virada para o chão. Ali há aquele montezinho que está aqui atrás, onde está esta hortazita, depois fomos andando os dois até a lembra, se a gente conseguia chegar bem ao pé daquilo, para uma pessoa ver bem o que era. Mas à medida que se aproximava, ele sim, aqui, quer dizer, desaparecia aquela luz, depois tornava a aparecer 5 ou 10 metros, outra vez. Que cor era a luz? Uma luz branca, assim, uma luz amarela, com uns máximos aí de um carro, mas pronto, virados Vindas de cima. Sim, sim. Na noite seguinte, o objeto desconhecido voltou ao local do crime. Desta vez, até provocou um pequeno acidente. Parece-me que eu fui para frente, desde ver a estrada, sabia voltar para aqui, voltei um bocado depois. Ficou encandeado. Fiquei encandeado, está motorizado, deve ter partido um motor desmotorizado. Na manhã seguinte, mesmo junto ao Corral das Cabras, José Almeida e o genro dizem ter visto marcas no chão. E vi uma coisa baixa e grossa aos galões. E que rastro é que deixou? Deixava o rastro, portanto o rastro aí de um coelho a esgravatarem, mas em 2 sítios ao mesmo tempo. E andava aos galões, que isso via ele andar aos galões, uma coisa baixa e grossa e tinha assim a parte de cima, assim, achatada. Como é que era? Acha que era algo... Não sei, minha senhora, não sei se aquilo era aparelho, se era qualquer coisa, não sei, olha, esse é que apanhei medo que aquilo entrou era. O que é que acha que fosse? Acha que era algum ser? Algum aparelho, talvez, e depois aquilo foi absorvido onde o aparelho estava estacionado. Uma descrição assim já há muito não se ouvia por estas bandas. Por entre risadas mais ou menos atrevidas, a população lá vai comentando o que pensa sobre os objetos desconhecidos não identificados. Acredita em OVNIs? Não acredito. Não acredita na versão do Sr. Jorge? Julgo que aquilo que vi de ser outra coisa ele aí inventou, não sei se é verdade, se é mentira. Eu costumo inventar histórias. Não, ele não é por isso, mas é capaz também às vezes inventar alguma. Se ele diz é porque realmente viu, não é? Ele não ia dizer uma coisa que não viu. E tanto mais que houve pessoas com outra moral que não o divulgam porque têm medo de cair no ridículo, na chacota. As pessoas normalmente gozam, normalmente é sempre com os alentejanos. E é por isso que ele está a ser muito gozado em rádios que eu já ouvi e tudo. Eu acho que não devia ser assim. Se ele afirma que viu, é porque realmente viu. Se fosse consigo, mais depressa acreditava na versão dos OVNIs ou o que é que acha? Divulgava, à partida. Porquê? Porque acho que é motivo de... Ele foi corajoso, se calhar, em dizê-lo. Mas na mesma semana, Francisco Laró encheu-se de coragem, durante a noite meteu-se numa carrinha e no meio do campo viu uma luz. E eu disse, isto não fará alguma coisa, o Jorge viu, atacamos mas é a espingarda e vamos lá direito. E eu taquei a espingarda e fomos lá direito, então uma coisa casual. Quando deixámos de ver, mas vimos aquela luz assim, a mexer um braço para baixo e outro para cima, pronto, deixámos de ver aquela luz. Mas notava que era um braço humano? Sim, vimos assim numa espécie que, porque a luz depois abaixava, quando a mão a levantava e outra abaixava, vimos aquela luz assim para o lado de cor de laranja, assim, uma cor assim. E depois deixámos de ver de repente. Foi o último testemunho de objetos estranhos em Ferreira do Alentejo. Quem não viu, conta a história e ri. Quem viu, acredita e gostava de ver mais uma vez. Não tinha visto uma coisa assim. Então, mas eu tinha medo de ir lá dormir sozinho, já. Ia dormir mais um bocadinho lá. Tinha vontade de ver de novo? Sim.
Gostava de ver de novo? Sim. Para quê? Para tirar dúvidas? Ou poder chegar mais próximo. O que é que o senhor queria? Não vou como vai ser igual. Gostava de ser levado para um... Sim. Para mim, já estou velho. Vai, Gostava de ter uma experiência assim diferente. Sim. E eu, depois, outra vez, mas deixaram-me voltar para contar aquilo que ha passado, não é? Eu sei. Olha! Ei! Olha para a frente! Luzes e objetos de formas estranhas voltaram a ser avistados na mesma zona no passado dia 5 de novembro. Ouça na segunda parte do Praça Pública o que pensa destes fenómenos a Associação Portuguesa de Pesquisa OVNI. Voltamos já. Estas pessoas viram de facto? Pois eu creio que aquilo que as pessoas viram, nomeadamente no caso dos militares, que é a primeira parte da peça, eu creio que aquilo que foi visto por eles não pode de modo algum ser a Lua, tal como o comandante da base o afirma, porquanto tanto quanto eu saiba, a Lua não tem barulho de motores. Além disso, são pessoas habituadas a ver, provavelmente até a lidar com material aéreo, com aeronaves, e por conseguinte sabem distinguir perfeitamente qual a diferença entre uma aeronave normal e uma aeronave, se assim se pode chamar, que não tem definição oficial. Pelo que eu creio que eles terão visto algo que não é a Lua nem um avião em termos vulgares. Todas estas pessoas que viram qualquer coisa de estranho, todas elas apontam para cores diferentes. Para uns é amarelo, para outros é branco, para outros é azul. Não há aqui ficção nesta diversidade de cores. Bom, eu não digo que não possa haver sempre algo ligado à ficção. É muito provável até que na maioria dos casos isso aconteça. Agora, o facto de existirem tipos de cores diferentes, mesmo em observações feitas relativamente perto umas das outras ou sobre o mesmo objeto, por princípio é possível que isso possa acontecer, porquanto, tanto quanto nós conhecemos ou sabemos, há uma série de luzes que giram nesses objetos. E todas essas luzes têm diferentes tonalidades, diferentes cores. O azul, o verde, o laranja, amarelo, vermelho, e obviamente do ângulo em que a pessoa se encontra, se observar melhor, se tiver uma visão melhor de determinada cor, será essa cor que ela reporta que viu. Há provas de que o que estas pessoas viram é de facto qualquer coisa de estranho? Olha, neste caso específico, nós temos os nossos agentes que estão precisamente sediados em Beja, estão a estudar o assunto exaustivamente para que consigamos chegar a uma conclusão definitiva. O que é que foi, o que é que deixou de ser, se há explicação, se não há. Mas se refere ao caso de se verificar que por vezes há na realidade coisas que não têm explicação e que podem ser conectadas com objetos voadores não identificados, elas existem não só em Portugal como por todo o mundo. E em Portugal têm-se feito estudos credíveis sobre essa matéria? Em Portugal têm-se feito estudos credíveis, pelo menos aqueles que nós fazemos, damos-lhe a maior credibilidade possível, a maior honestidade e a maior isenção, até porque o nosso papel é precisamente tentar separar o trigo do joio. E aquilo que nós fazemos numa investigação, a nossa primeira prioridade é na tentativa de encontrar uma explicação plausível para o fenómeno. Quando ela não existe e estão esgotadas todas as possibilidades, e então somos levados a crer que na realidade aquilo não é um fenómeno explicável tanto quanto nós saibamos, aí ele é considerado portanto, um fenómeno ligado aos OVNIs. Já viu algum? Pessoalmente já. Fotografou? Fotografei, mas tive o azar o negativo, a película, sair queimada, portanto, com uma exposição a mais de luz. Só tentou fazer essa experiência uma vez? Olha, eu tive esta experiência duas vezes, por duas vezes fiz fotografias. Não sou nenhum profissional, mas sei fazer fotografias. E das duas vezes as películas saíram com exposição a mais de luz. Em vários sítios se tentou alguma coisa, mas a partir do momento em que
A película tem exposição a mais luz, é impossível ver seja o que for, a película está queimada. No entanto, fotografias anteriores, do mesmo rolo, anteriores, não obviamente de OVNIs, mas de outros temas, essas fotografias saíram sem qualquer problema. E aquilo que viu é semelhante àquilo que estas pessoas descrevem na peça? Não propriamente, porque eu refiro-me a avistamentos, o que aconteceu foram avistamentos diurnos. E o que as pessoas referem na peça são avistamentos noturnos. Portanto, eu terei visto exatamente um objeto metálico, ou pelo menos de aparência metálica, e não propriamente luzes a pairar no ar. Esse objeto é grande, pequeno? Sim, era enormíssimo. Era enormíssimo. Na peça, Jorge Lota fala em qualquer coisa que salta. O que é essa qualquer coisa? Não está ele aqui a criar uma cena quase de filme? Bom, isso, como lhe disse, está a ser investigado, inclusive através de análises de terreno para ver a veracidade, ou enfim, se existe algum vestígio plausível nesse aspecto. Por vezes acontece pequeninas sondas ou o próprio objeto tocar o chão, e nessas alturas é possível, uma vez que há um contacto físico, é possível discernir-se algo através de análises. De qualquer modo, o pastor fala num facto que é muito interessante, que é o facto de ter sido atingido, entre aspas, por uma luz, nomeadamente uma luz azul. Normalmente, esse tipo de contacto com a luz é passível de deixar marcas físicas. Em relação às marcas que aparecem nas pessoas, o que é que aconteceu aqui? Pois pode ter sido uma sobreexposição, entre aspas, a um tipo qualquer de radiação que nós desconhecemos qual seja, mas que elas normalmente ficam nas pessoas que foram atingidas por esses raios, é muito natural, quer dizer, e digamos que em 99% dos casos nós constatamos a existência desse tipo de marcas. E não há resultados visíveis nas análises que são feitas a essas pessoas? Repare, quando nós normalmente temos conhecimento destas coisas, ou de fenómenos deste género, já é muito tarde para recorrer a qualquer tipo de análise. Nós temos única e simplesmente dos diversos casos que existem na APPO sobre este tema, temos apenas 2 casos que foram quase que de imediato feitas análises, até pelas próprias pessoas. E as análises não deram absolutamente nada. Como se viu na televisão há pouco tempo, as pessoas são transportadas. Já aconteceu em Portugal algum caso destes? Os casos, refere-se aos casos típicos de abdução, portanto, às pessoas que são levadas a bordo das naves. Existem casos desses em Portugal, bastantes até. São casos que provavelmente nós não teremos conhecimento de todos, mas daqueles que temos, estamos a estudá-los. São casos morosos, são casos que envolvem muita psicologia, são casos difíceis. As testemunhas ou as vítimas desses casos têm traumas profundíssimos daquilo que lhes aconteceu, de modo que é sempre um tema muito problemático tocá-lo exatamente com as próprias pessoas. As pessoas conseguem lembrar-se do que é que lhe fizeram e onde é que estiveram? Sim, a maioria das pessoas só tem um lapso de memória, existe um lapso de tempo, que a maior parte das vezes só é possível recuperar mediante regressão hipnótica. Como sabe, nem todas as pessoas fazem regressão hipnótica, nem todas as vítimas permitem que lhes seja feita uma redução, que sejam hipnotizadas, não é? Uma regressão hipnótica. Ora bem, por outro lado, quando isso acontece, obviamente, os casos são sigilosos, não temos a permissão das pessoas para os divulgar e, de qualquer modo, nunca os divulgaríamos antes de termos a certeza de que aquilo que estamos a estudar e do fenómeno que estamos a enfrentar é, na realidade, um fenómeno dentro do nosso foro. Falou-me em muitos casos, já tem certezas em relação a alguns deles? Sim, já temos certeza, no mínimo, em relação a 6 casos em Portugal. Qual é o perfil das pessoas que são levadas por esses objetos estranhos? O que acontece é que o conhecimento mais generalizado que existe de pessoas que foram abduzidas
situa-se mais no sexo feminino. Por aquilo que nós temos estudado, por aquilo que temos aprofundado sobre a matéria, pelos contactos que temos tido internacionalmente com pessoas que se dedicam ao mesmo tipo de estudo, nós hoje em dia estamos em crer que as abduções que são praticadas nas pessoas do sexo feminino e também nas do masculino, mas eu refiro-me mais ao sexo feminino em si, essas abduções são praticadas com um único fim, que é precisamente o da reprodução da espécie ou da criação de uma nova subespécie. Não é? As mulheres ficam admiradas, algumas ficam admiradas de estarem grávidas, porque nada aconteceu, ou supõem nada ter acontecido para que possam estar grávidas. Por vezes são seguidas, ou na maioria dos casos, são seguidas pelos próprios médicos assistentes que confirmam a existência de uma gravidez e normalmente por volta do 3º mês, um bocadinho antes do 3º mês de gravidez, pura e simplesmente o feto e tudo quanto existia lá dentro desaparece. Obviamente isto provoca um trauma tremendo nas pessoas. Os médicos assistentes confirmam a existência da gravidez anterior e não têm qualquer tipo de explicação para que de um dia para o outro ou de uma noite para a outra o feto tenha desaparecido e não tenha lá ficado qualquer tipo de vestígio. Há casos desses cá em Portugal? Há um. Que eu tenha estudado, há um. Não, não é recente. A senhora hoje é uma senhora que tem cerca de 70 anos. O fenómeno OVNI visto a partir de Portugal. 27 mil escudos de pensão é quanto Manuel Pente recebe por mês para sustentar a família.